O Ministério Público do Trabalho resgatou 139 pessoas que estavam trabalhando de forma parecida com a escravidão. Vamos conversar agora então com o repórter Tiago Vilela, que tem mais informações para a gente ao vivo sobre esse assunto. Oi, Tiago, boa tarde. Oi, Lilian, boa tarde para você, para todo mundo. Olha, a gente está aqui em Acreúna, essa situação foi descoberta aqui no sudoeste do estado, em Acreúna, e é difícil, né, em pleno 2023, a gente falar de situações como essas, né, trabalhadores ainda sendo tratados como escravos, né. Então, essa situação foi descoberta depois de uma denúncia que foi registrada no site do Ministério de Trabalho e Emprego, e depois disso, né, foi feita uma ação conjunta entre o Ministério do Trabalho, Polícia Federal, Ministério Público do Trabalho, Defensoria Pública e Ministério Público Federal para chegar a essa situação. O pessoal descobriu que 139 trabalhadores estavam trabalhando sem as condições necessárias, né? Trabalho forçado, jornadas exaustivas, servidão por dívida e também por submeter a condições degradantes de trabalho. Boa parte, aliás, desses trabalhadores é do Nordeste, especificamente do Piauí, Pernambuco, Maranhão e Bahia. Nesse momento, está acontecendo aqui no Fórum de Acreúna uma ação para indenizar esses trabalhadores. É que a usina de cana-de-açúcar que contratou esses trabalhadores, na verdade, o contrato foi feito por empresas terceirizadas. Foi descoberto aí que, inclusive, tinha irregularidade nessa contratação. A usina contratava empresas, essas empresas atraíam esses trabalhadores. E eles vinham com a promessa de receber uma quantidade maior do que a quantidade que estavam recebendo, inclusive, né, nos alojamentos. A promessa era de que teriam alojamentos, teriam as condições de moradia, mas não era isso que acontecia. Inclusive, alguns trabalhadores se endividaram, né, numa vendinha onde vendia comida, e eles ficavam sem condições de fazer a rescisão de contrato. Por isso, nesse momento, está acontecendo aqui uma ação coletiva, né? Essa usina de cana-de-açúcar que contratou por meio de empresas terceirizadas esses trabalhadores, está nesse momento fazendo o acerto retroativo. Ou seja, esses trabalhadores estão sim agora recebendo o valor que é devido. Olha, a gente tem uns números aqui que foram repassados para a gente, estão sendo aí negociados 900 mil de verbas de rescisórias, um terço de danos, um terço desse valor de danos morais individual e também 500 mil reais de danos morais coletivos. E não foi só essa situação que aconteceu aqui na região sudoeste também não, viu? O Ministério do Trabalho e Emprego descobriu uma situação semelhante, mas de um caso numa fazenda na zona rural de Quirinópolis. Um caseiro foi encontrado trabalhando também sem as mínimas condições necessárias. Inclusive ele morava numa casa que estava perto de cair, ameaçava cair, né? Então o Ministério do Trabalho e Emprego conseguiu resgatar também esse trabalhador que recebia cerca de R$ 600 por mês. Não era nem metade, não é nem metade de um salário mínimo. Ou seja, ele trabalhava o dia todo, morava na casa, morava na fazenda e recebia só esse valor. A gente tem inclusive uma entrevista com um auditor fiscal do Ministério do Trabalho que dá detalhes dessa situação para a gente. A empregadora, a fazendeira lá, foi notificada a pagar as verbas rescisórias. A diferença de salário, tendo em vista que só recebia em torno de R$ 600 por mês, o que totalizou um valor de R$ 14.500. E além disso, o Ministério Público do Trabalho e a Defensoria Pública da União negociou com a proprietária do imóvel o pagamento a título de dano moral individual e coletivo, a doação de uma casa, né, a aquisição de um imóvel, de uma pequena casa, e transferir esse imóvel para o nome desse trabalhador. Lilian, no caso desse trabalhador que foi encontrado na zona rural de Quirinópolis, o que chama a atenção é que na casa que ele morava não tinha instalações para ele tomar banho e nem fazer as necessidades dele, ou seja, tudo era feito no mato, né? Uma situação absurda. Eu lembro aqui a todo mundo, aos trabalhadores que estão nessa situação e a pessoas, né, que conhecem, têm conhecimento desse tipo de situação, que podem fazer a denúncia por meio do site do Ministério do Trabalho e Emprego. Lá tem uma parte que o pessoal pode fazer a denúncia sem ser identificado. E esse tipo de denúncia ajuda justamente nesse tipo de ação que está acontecendo aqui em Acreúna hoje, ou seja, os trabalhadores recebendo de fato o dinheiro que lhe é devido. Eu fico me perguntando, Tiago, se a pessoa que contrata e submete essas pessoas a esse tipo de situação degradante, humilhante, totalmente errada, se elas conseguem dormir, se conseguem se considerar mesmo patrões, empregadores, porque não é isso que está acontecendo, pelo que a gente está vendo ali, né? Exploração.
Obrigada, Tiago, por essas informações. Como você disse, extremamente importante a denúncia desses casos.